Muito bom, vamos lá, vamos continuar olhando o mercado, as ofertas e as demandas e os preços. Agora eu vou para Boca Raton. Boca Raton fica na Flórida, com esse meu amigo aí, o Aaron Edwards, americano, viveu no Brasil, fala muito bem o português, sabe muito do mercado americano, tá lá, não é? Aaron, boa tarde e muito obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer. Muito bom. Ô Aaron, seu português é fantástico. Quantos anos você morou aqui? Eu morei, nossa, muitos anos, não sei, 15 anos, 20 anos, mas eu acho que o sotaque, quando você aprende o idioma na infância, é mais fácil de você ter fluência, né? Aprende depois de mais velho, acaba carregando o sotaque. Então, minha infância, né, aprendi brincando em Querência, Mato Grosso, então Olha, enfim. você é nascido então no Mato Grosso, em Querência? Não, nasci em Indiana, mas fui para Querência quando ainda era bem no começo, com 7 anos de idade. Então, toda a base aí de formação de escola foi lá. Que maravilha. Para nós, você é brasileiro de Mato Grosso de Querência. Aaron, nós vamos falar de oferta e demandas mundiais, né, com base inclusive no último relatório de sexta-feira. Mas, assim, como é que você está vendo o mercado hoje? Qual é a sua visão? Olha, bom, hoje é encorajador, né? Um dia de alta e a situação para mim é um pouco diferente no milho e na soja. Então, por exemplo, o milho está recuperando agora, mas os especuladores estão praticamente fora do mercado de milho. Eles compram um pouco, vendem um pouco, mas eles ficam ali no 0 a 0. Então, o que é interessante sobre o mercado do milho, e no mercado doméstico é similar, o milho está trocando de mãos, não é um patamar de preço que o vendedor fica animado, mas também quando cai muito, o vendedor, o produtor para de vender e o comprador tem que vir negociar um pouquinho. Então, talvez isso seja um piso de milho, pelo menos no curto prazo, que nós estamos estabelecendo, tanto no mercado doméstico brasileiro quanto em Chicago. Tem que ver se esse patamar de preço realmente está barato e tem negócio. Soja é um pouco diferente, porque nós temos a expectativa de uma enorme safra no hemisfério sul no próximo ano de El Niño. Eu antecipo que o Brasil vai produzir pelo menos o que produziu esse último ano. Safra normal na Argentina, nós vamos ter mais soja a nível mundial que o mundo jamais produziu para a próxima safra. Mas no curto prazo, nós estamos saindo, tem a soja disponível que está no Brasil e tem uma safra mais curta nos Estados Unidos. Então, a soja ainda tem um pouquinho mais de incerteza, os estoques norte-americanos estão muito apertados, a demanda está firme e a recomposição de estoques para nível mundial está contando com uma safra cheia no Brasil, mas ainda não aconteceu, só é expectativa. Então, um pouco diferente do milho. Tá, vamos dividir então, vamos deixar a safra 23, 24 para depois, vamos continuar comentando essa. Bom, voltando para o milho. O milho perdeu 6, perdeu 5, agora está com 4 e pouco. Fica por aí? Isso é Chicago, né? Eu gostaria de pensar que sim, mas na média, o preço de setembro, outubro é mais baixo que junho e julho, então eu não tenho muita convicção de que esse ajuste para baixo em Chicago não vai derreter um pouco mais esse preço do milho em Chicago. Tem que lembrar que ainda tem milho aqui da safra passada que os produtores não venderam e estão carregando esses estoques e não vai ser uma safra cheia, não é uma mega safra por aqui, mas não é a safra de 2012, um corte drástico. Para você ter noção, em bushel por acre colocaram uma produtividade de mais ou menos 175 bushel por acre no último relatório. Para você apertar esses estoques, você tem que tirar ainda uns 10 bushels em cima disso, porque a demanda está fraca aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu acho que muitas vezes confunde é que eles pensam, poxa, mas caiu a produtividade, então por que não aumentou o preço? Bom, porque não caiu o suficiente para apertar o quadro de oferta e demanda. Ainda tem milho suficiente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E enquanto tiver essa sobra de milho, mesmo o comprador trabalhando com lucro, ele fala, tá, então você vai ter que negociar comigo, vamos jogar e aí o preço cai até o comprador se satisfazer e comprar mais um pouco. Tá, e como é que o mundo vê, principalmente vocês aí nos Estados Unidos, veem a safra brasileira, essa oferta da safrinha?
A safrinha brasileira vai ganhar o espaço de exportações até que não limpar essas pilhas a céu aberto, na minha opinião. Porque quando começar a chover, só milho em situação precária de armazenagem, não tem muita escolha. Então, o Brasil vai ter que jogar esse milho no mercado ou descobrir como armazenar ele de forma mais temporária. O que vai ser muito mais permanente, perdão. O que vai ser muito interessante é quando a soja de safra nova dos Estados Unidos estiver competindo com, perdão, o milho de safra nova dos Estados Unidos estiver competindo com o milho bem armazenado do Brasil. Aí sim nós vamos ter uma disputa de exportação e um cenário interessante. O preço atual, para a maioria dos produtores norte-americanos, não é rentável. E no Brasil, quando chegar esse milho bem armazenado, já está na mão do produtor ou do vendedor que ele tem capacidade de armazenagem, geralmente capacidade financeira, para segurar esse milho. Então, quando começar essa disputa, talvez lá para outubro, em que você tem o milho bem armazenado do Brasil competindo com o milho de safra nova dos Estados Unidos, aí que nós vamos saber qual país que é realmente competitivo e qual o preço que o comprador vai ter que pagar. A sustentação de curto prazo que nós estamos vendo é comprador que quer garantir seus estoques para não ficar numa situação precária quando essa concorrência entre o exportador brasileiro e o exportador norte-americano mais paciente entrar em jogo. E faz sentido, como comprador, na minha opinião, você garantir os seus estoques, porque se não tem venda, não tem venda. Você vai ter que pagar um preço que é aceitável. Sim, mas assim, bom, a armazenagem, eu comecei a me interessar por agricultura quando eu era garotinho. Eu vi os gibis lá do Pato Donald, da vovó Donalda, o sítio da vovó Donalda, o que ela tinha? Tinha um silo. Eu falava, nossa, que treco é aquilo lá, né? É um armazém. Nós não temos isso aqui, né, Aaron? Não. É uma grande carência estratégica do Brasil, e na comercialização é que colhe, e aí você tem poucas, se não tem capacidade de armazenagem, tanto a capacidade física quanto a capacidade financeira, as tuas ferramentas de gestão de mercado são bem limitadas. Você acaba tendo que entregar produto em uma situação complicada, muitas vezes. Tá, para encerrar a safra atual, os preços já estão dados apesar da guerra, que nem a história da Ucrânia, bombardeou o porto novamente, o navio e tal. Como é que você vê isso? Vai alterar o preço? Tem chance de dar uma explosão de preços ou é por aí? Para ter uma explosão de preços, nós vamos ter que ter ou uma quebra maior na safra americana do que é antecipado hoje. Eu acho pessoalmente improvável isso, porque já está chegando no fim do ciclo do cultivo. Com chuva ou sem chuva, vai ser uma safra abaixo da média, mas não uma quebra de safra. Ou então nós vamos ter que ter um choque de demanda. Vamos ter que ter a demanda entrar com muito peso. Então, para mim, falando de Chicago, movimentação lateral é notícia boa. O que eu quero dizer com isso? Se o preço não cair, mas seguir em movimentação lateral, deixar o calendário trabalhar um pouquinho, deixar esses estoques trocarem de mão, já é uma notícia boa para uma arrancada de preço mais para frente. Mas no curto prazo eu ficaria surpreso se a gente tem realmente uma arrancada de preço para cima em Chicago ou até mesmo no Brasil. Acho que a soja ainda tem chance de ter uma disparada, especialmente no mercado disponível do Brasil. Milho, tenho minhas dúvidas. Tá, agora vamos falar da próxima safra, que é a 23-24. Vou pedir para o Davi colocar uma manchete da Reuters, dizendo que as ações da China ampliam perdas com temores de desaceleração econômica mais acentuada. Isso faz com que o produtor que é profissional, e os americanos, a maioria são assim, eles corram para a bolsa e façam hedge quando vê uma notícia dessa, Aaron? Sim, é aquela coisa, né? A notícia, às vezes a ação do mercado aconteceu antes da notícia sair, né? Então, por exemplo, saiu a notícia, mas a soja está em alta, mas ontem estava em baixa, né? Então, negociar essas notícias tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela fala que já está precificado. Dito isso, em relação à China, a grande dúvida é demanda. Vai ou não ter demanda?
E se a gente está falando de uma safra do tamanho da safra brasileira, dessa última safra brasileira, de novo em 2023-24, e a gente está falando de uma safra regular na Argentina, esses dois países juntos vão produzir mais que 200 milhões de toneladas de soja. Os Estados Unidos, junto, e o resto do mundo, talvez nós estamos falando de uma safra 23-24 acima de 400 milhões de toneladas de soja. Isso é 30 a 40 milhões de toneladas maior do que as grandes safras que nós tivemos no passado. Ou seja, é uma Argentina inteira a mais de soja, ou praticamente isso. Então, nesse quadro, da onde que vai sair a demanda para absorver essa soja a mais, se é que a gente quer ter otimismo de preço para o futuro? E a minha opinião, no longo prazo, a China tá vivendo um processo populacional complicado que está envelhecendo e não tem como repor. A máxima da população chinesa já ficou para trás. Provavelmente foi 2022, 2020, a não ser que tenha uma mudança. Então, a população chinesa está em declínio e, eventualmente, no longo prazo, acho que o consumo também da China vai estar em declínio e a tendência da produção brasileira é aumentar cada vez mais. Então, qual que é o mercado que vai absorver esse excesso de oferta de soja? E, muito provavelmente, nós vamos ter alguns choques até não achar esses novos mercados, essa nova saída. Então, no longo prazo, para mim, tem que tomar cuidado com essa tendência da população chinesa em declínio. No curto prazo, falando meses, eu acho que a demanda chinesa vai estar firme, mas não vai preencher a lacuna de demanda que é necessário para a gente ter aquele choque que é aquela explosão de alta. Os estoques de soja nos Estados Unidos estão apertados, a demanda está firme, então nós ainda temos chance para a soja disponível de um certo otimismo, mas para a soja de safra nova é um pouco mais complicado. Bom, então, te ouvindo com muita atenção, o Vlamir falou, vem uma safra grande, o Maurício Bellinello olha os gráficos e fala assim, a tendência de queda, tem que olhar para maio e buscar um hedge, seja em Chicago, seja aqui no mercado interno, travar, assegurar os preços atuais. É uma recomendação? Com todos os meus clientes, eu estava, ao longo de julho, falei, olha, preço próximo de 14, vamos estar fixando, está próximo de 14, vamos fixar. Começou um pouco cedo, aumentou, passou de 14, a mensagem foi a mesma. Nós estamos tendo, e acabou sendo a movimentação que foi a alta da soja. Então, assim, trava nesse patamar ou não, para mim, ainda tem calendário e incerteza suficiente para você poder falar tem margem ou não tem margem. Não acho que precisa de um desespero tremendo. Mas eu costumo falar que o mercado é mais parecido com a pesca, né? O produtor, ele age como se fosse um jardim, que tem que cuidar da lavoura como uma horta mesmo. Você tem que regar, a horta você tem que regar, tem que cuidar, você gere aquilo com carinho, né? E a lavoura é muito similar, você tem que garantir que tem cobertura, que planta na hora certa, tudo. Agora, o mercado é mais parecido com a pesca. Você não espera o peixe para jogar a linha, o anzol, para ver se você pega o peixe, né? Então, para mim, você tem que primeiro ter um plano comercial, você precisa saber o que a tua fazenda precisa que o mercado faça. E quem eu trabalho e falo, olha, faz um plano comercial, e aí você tem que saber quais os teus custos em dólar. Aí não tinha nem... A decisão foi muito fácil, tá? Eu sei quanto que eu vou ter de custo em dólar, a 14 dólares por bushel tá me dando uma rentabilidade adequada, então eu vou fixar esses custos e travar essa margem para eu dormir tranquilo na próxima safra, para eu plantar com confiança. Mas isso foi fácil, não porque o mercado deu bastante tempo e tal, e foi fácil porque você sabia o plano. Você falou, tá, tenho custo em dólar, tá me dando lucro em dólar, eu vou ter que vender essa safra, vou ter que entregar na safra, matou, né? Então fechou. Então isso que é a importância para mim do plano comercial. Você fala, olha, tá aqui, joguei minha linha, meu anzol, acredito que tem peixe aqui, vamos ficar atento, quando o mercado der a oportunidade, eu vou dar o bote, né? Vou puxar a linha e conseguir o peixe. Precisamos falar desse plano comercial aí, viu, Arnon? Fiquei interessado. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. O meu amigo Paulo Roberto Espires está perguntando para você, Arnon.
A Índia seria uma saída dessa agonia aí que a gente está vivendo, ficando na mão da China? Como é que você vê isso? Com certeza, e o Brasil, na minha opinião, você tem que pensar, tá, nós temos a melhor vocação no Brasil, o Brasil tem a melhor vocação para produzir soja do mundo. É líder consolidado, e o bom problema do Brasil é que ele consegue ampliar a área, ele consegue usar melhor, ampliar a produtividade, aproveitar a área de pasto degradado. O problema disso é que você tem que continuamente procurar mercado, e a Índia é um mercado extremamente promissor, e até mesmo se a gente entrar num quadro de estoques maiores e preços mais baixos, tem que lembrar que o mercado funciona de uma forma que é para dar certo. O que eu quero dizer com isso? O preço da soja está baixo, isso é frustrante, mas é uma excelente oportunidade de abrir novos mercados, porque eles falam, a soja está barata, eu posso usar para A, B, C e D, e você constrói toda essa infraestrutura, mas esse mercado não é mercado que vai resolver a demanda de meses, muito provavelmente. Isso é uma solução de anos. Né? No projeto de anos, projeto para a família, né? Pessoal, vamos plantar soja porque a Índia está aí, né? E Índia, Paquistão, etc. Exato. Olha, enfim, Aaron, por hoje chega, a gente vai, estou muito satisfeito. Eu quero te convidar para você voltar mais vezes aqui, porque a sua visão internacional é muito importante e, essencialmente, eu quero falar sobre esse tal de plano comercial aí que você tem em mente e a gente vai debulhar aqui para os amigos do Tempo e Dinheiro. Espero que você volte e conto contigo mais vezes, Aaron. Com certeza. Tá bom. Inclusive, vou aprender a falar direitinho o seu nome. É Aaron, como é que se pronuncia o seu nome, caramba? Olha, a pronúncia para mim é à vontade, eu não me ofendo, né? Em inglês é Aaron Edwards, mas é o nome bíblico, Arão, né? O irmão de Moisés, Arão, mas aí geralmente chamam de Aaron Edwards. O Davi, que é o meu editor aqui, o Davi da Luz, adorou, porque ele, enfim, também é religioso. Muito obrigado, Aaron, pela sua presença aqui. Esperamos aí mais vezes, como eu disse, para a gente saber desse plano comercial que a gente tem que sair só da mão dos compradores e fazer um planejamento. Vamos aprender contigo. Obrigado, meu irmão. Vamos em frente. Abraço. Muito bom.